Chico Filho está ao vivo, direto do Draco, trazendo informações a respeito da prisão do suspeito de participação no sequestro do garoto de 14 anos em Monsenhor Gil. Não é isso mesmo, Chico Filho? É com você. Olá, Sayuri, voltamos a falar ao vivo aqui no Piauí no Ar. Desta vez já estamos aqui na sede do Draco, na região sul da capital teresina. Dentro de instantes, o delegado Charles Pessoa, que é o diretor aqui do departamento, vai estar chegando aqui com o Antônio Carlos. Ele era o último criminoso que faltava a ser preso referente ao caso do sequestro do adolescente lá de Monsenhor Gil, que foi sequestrado, filho de um empresário, no mês de junho deste ano. Ele ficou por volta de 24 horas nas mãos dos sequestradores em um cativeiro na região rural do município lá de Nazária. O Antônio Carlos, ele foi preso agora, como eu falei, ele era o último que faltava a ser preso. A polícia descobriu que pelo menos 6 pessoas estavam envolvidas neste caso de sequestro. O Ítalo, ele foi o mentor de toda a situação. Inclusive, ele foi preso no estado de São Paulo, onde ele se encontra ainda, e a Justiça do Piauí aguarda o recambiamento dele. Outros 2 criminosos, inclusive um conhecido pelo apelido de Bahia, esse também foi morto em confronto com a polícia, além de um outro sequestrador. A polícia efetuou agora há pouco, através do Draco, a prisão do Antônio Carlos na zona rural do município de Nazária, na mesma casa onde serviu como guarita para o Bahia, quando veio também participar desta ação criminosa. A gente tem agora uma fala do delegado Charles Pessoa, que a gente acompanha agora. No ar, por favor. Imagens do momento em que o delegado Charles Pessoa prende esse sequestrador na cidade de Nazária. Chico Filho tá chamando. Chico Filho. Atenção, Sayuri, telespectadores, neste momento chega agora, aqui na sede do Draco, as viaturas policiais, o delegado Charles Pessoa, trazendo neste momento o criminoso identificado pelo nome de Antônio Carlos. Ele era o único que ainda faltava para a polícia finalizar, então, o trabalho de prisões dos envolvidos no sequestro do adolescente lá do município de Monsenhor Gil. Como eu falei agora há pouco, ele foi sequestrado no mês de junho. Ele foi pego pelos criminosos quando passeava de bicicleta lá no município. Ele ficou algumas horas em poder dos criminosos e um cativeiro na região rural do município de Nazária. A polícia prendeu alguns dos criminosos. Faltava ainda um Antônio Carlos, que segundo a polícia se trata então de uma pessoa que participou do planejamento e também da execução do sequestro. A gente mostra agora ao vivo na tela do Piauí no Ar. O Antônio Carlos aí sendo conduzido agora para a sede do Draco, aqui na região sul da capital teresina. Mais uma operação aqui do departamento, onde a polícia apresenta mais um trabalho positivo, e são as forças policiais. Nesse momento agora, a gente mostra para você ao vivo, o Antônio Carlos, era ele que estava faltando para a polícia concluir então todo o trabalho de prisões. Agora, segundo o delegado Charles Pessoa, o inquérito policial se dá por encerrado e fica então nas mãos da justiça. O delegado Charles, nesse momento, retira o criminoso aqui da viatura, vai levar para a sede do departamento. Dentro de alguns instantes, o delegado Charles Pessoa deve falar com a imprensa, dando mais informações de como foi feito esse trabalho de investigação para chegar até a prisão. A gente acompanha agora, nesse momento, o Antônio Carlos, ele está sendo levado pelo delegado Charles Pessoa para dentro da sede do Draco. Ele foi preso na zona rural
do município de Nazária, que fica na região metropolitana da capital teresina. Ele foi encontrado dentro de uma casa. Agora há pouco eu falei, esta casa onde o Antônio Carlos foi preso foi a mesma casa que serviu para receber e dar também apoio para o Bahia, um criminoso que também participou do sequestro e que inclusive morreu em confronto com a polícia. A gente acompanha agora então a chegada do Antônio Carlos, que foi preso na manhã desta quinta-feira no município de Nazária, né? Olha só, neste momento, o delegado Charles Pessoa, ele levou o preso aqui para um local onde vai passar também para o procedimento. O senhor vai falar agora, delegado, com a gente? Olha só, o delegado está sinalizando que vai falar com a imprensa agora e a gente vai saber, então, dos detalhes desse trabalho de hoje. A gente frisa aqui, Sayuri, que são muitos colegas da imprensa que também estão aqui dentro da sala para pegar a fala ao vivo do delegado Charles Pessoa. Então, é normal, então, você em casa acompanhar a nossa câmera tremer, balançar, algum tipo de tumulto, porque são muitos colegas da imprensa que também estão passando essa informação. A gente escuta agora o delegado Charles Pessoa, agora ao vivo. Bom dia a todos os telespectadores e vocês, amigos da imprensa. Hoje a gente encerra por completo essa investigação relacionada a esse sequestro. Era o último indivíduo envolvido diretamente nesse crime, que estava em liberdade. O Ítalo está preso em São Paulo, vocês têm conhecimento. Mas o Antônio Carlos estava foragido e conseguimos deflagrar essa importante operação na manhã de hoje, afetando a prisão desse criminoso. Aqui da viatura vai... A companheira, a esposa do Antônio Carlos, ela é tia da esposa do Ítalo, que está presa, né, que participou diretamente, tanto ele quanto a companheira Ítalo e a companheira participaram desse crime. E o Ítalo pediu o auxílio do Antônio Carlos primeiro para abrigar o Bahia, aquele indivíduo que veio de fora para praticar esse crime aqui no estado do Piauí, ficou 14 dias naquela casa quando eles estavam fazendo o levantamento da vítima. E não só isso, no dia do crime, o Antônio Carlos, o Ítalo, o Bahia e o outro indivíduo que entrou em confronto com a gente lá no dia que a gente conseguiu resgatar a criança. Os dois, tanto o Bahia como o outro, entraram em confronto e foram a óbito. Então, os quatro, o Antônio Carlos, o Bahia, o Ítalo e o Matheus, os quatro, foram eles que foram até a cidade de Moceiúju, fizeram o sequestro da criança e depois levaram para um cativeiro que também fica na mesma região do Antônio Carlos. Então, além dele ter ficado 14 dias dando auxílio para o Bahia e também para o Ítalo, como consequência, ele participou diretamente do crime. Mas não só isso. No dia que a gente conseguiu resgatar a criança e que o Ítalo conseguiu fugir do cerco policial, ele utilizou a moto do Antônio Carlos para sair da região de Teresina. Então, teve participação direta, tanto antes, durante e depois desse crime. Agora está preso à disposição da Justiça. É mais uma demonstração de que nenhum crime aqui no estado do Piauí ficará impune. Onde ele foi encontrado, delegado? Zona rural de Nazária. Delegado, na mesma residência onde ele abrigou o Bahia, o baiano, por 14 dias, quando eles estavam fazendo o levantamento para a prática desse crime. Também foi indiciado, delegado? Foi indiciado, sim. Ele já tinha sido indiciado, só que a gente não tinha divulgado ainda por uma questão de estratégia e a gente conseguiu realmente efetuar a prisão desse criminoso. Hoje foi prisão preventiva, ele está no contexto da investigação. Ele foi um dos indiciados com mandado de prisão em aberto, vamos cumprir na manhã de hoje. É importante a gente ressaltar que, além do DRAC, essa unidade da Polícia Civil, nós tivemos um apoio muito forte e importante da Delegacia Seccional de Nazária. Delegado, o Ítalo, a gente sabe que o Ítalo já era um criminoso, com outras passagens, mas esse que foi agora, o Antônio Carlos, ele tem um histórico também no crime? Não, a princípio ele não tinha histórico no crime. Ele e alguns outros que participaram, eles foram cooptados ali pelo Ítalo, né? Foram 6 indiciados e 2 morreram em confronto com as forças de segurança pública. Então, identificamos 8 pessoas que participaram diretamente desse sequestro, né? Graças a Deus a criança está bem, né? Foi devolvida aos familiares, como vocês acompanharam, e hoje a gente encerra por completo o papel e a participação da Polícia Judiciária
nesse caso, agora está à disposição da Justiça, mas eu tenho certeza que o Poder Judiciário e o Ministério Público irão conduzir de forma extremamente profissional esse processo e a gente tem certeza que logo, logo, todos esses criminosos serão julgados e sentenciados com uma pena realmente condizente com o crime que eles praticaram. Como foi o comportamento do Antônio Carlos no momento da prisão dele, delegado? Ele é muito frio, né? Não sei se vocês deram para observar ali. Ele é muito frio, mesmo não tendo participação, mesmo não tendo envolvimento com a criminalidade antes, pelo menos que a gente tenha identificado, mas é uma pessoa que demonstra muita frieza. Ele relata tranquilamente qual foi a participação no crime. Ele sabia que o Bahia já estava na casa dele, justamente articulando e fazendo esses levantamentos para praticar esse sequestro. Ele, no dia do sequestro, ele foi com o Ítalo e os outros dois indivíduos dele, o Ítalo, o Matheus e o Bahia, saíram ali da comunidade, da zona rural, foram até a Monsenhor Gil, fizeram o acompanhamento do garoto, sequestraram o garoto, levaram para a zona rural, deixaram ele no cativeiro e depois ele voltou tranquilamente para casa. Mesmo depois que nós conseguimos desvendar o crime e que 2 indivíduos tinham sido mortos em confronto com as forças de segurança pública, ainda deu auxílio para o Ítalo. Então é extremamente frio, sabendo das ações criminosas, que ele já tinha participado diretamente, contribuído com todo o contexto do crime. Ele ainda emprestou a motocicleta dele, tirou o Ítalo lá do cerco policial e deu esse apoio para que o Ítalo saísse e foi preso no estado de São Paulo. Nós relatamos que ele tinha recebido um apoio de alguém lá da região. A gente já sabia que era do Antônio Carlos, mas não só isso, nós sabíamos toda a participação desse criminoso agora à disposição da Justiça. Volto a ressaltar, é uma demonstração realmente desse profissionalismo e dessas técnicas de investigações que estão sendo cada vez mais aperfeiçoadas aqui no estado do Piauí, com o apoio da inteligência. É importante a gente ressaltar. A inteligência teve um apoio muito importante, tanto para que a gente conseguisse localizar o Antônio Carlos na manhã de hoje, mas também no contexto de toda a investigação, mesmo sendo a investigação presidida pelo Draco, mas nós tivemos uma contribuição de toda a segurança pública do nosso estado, que é uma diretriz, inclusive, tanto do nosso secretário Chico Lucas e do nosso delegado-geral Luciquei. Ele chegou a revelar, delegado, qual seria a vantagem dele e dos demais, caso o plano tivesse dado certo? Ele disse que iria receber R$800, segundo ele, né? Os outros, ele relatou que o casal, e a Andréia e o companheiro dela ia receber um valor mais alto, né? O Matheus, o Bahia e o Ítalo eram os 3 ali que estavam realmente coordenando esse sequestro. O Ítalo trouxe o Matheus de fora, né? Ou trouxe o Bahia de fora já para contribuir, um indivíduo que ele já conhecia em razão das práticas criminosas dele fora do estado do Piauí. Mas ele tinha uma relação com todos os outros, inclusive com o Antônio Carlos. Quando ele trouxe o Bahia para cá, ele já levou o Bahia direto para a casa do Antônio Carlos. O Antônio Carlos fala tranquilamente que o Bahia ficou exatamente 14 dias, não foram 13, 15 dias, ele relata, ficaram 14 dias, então ele sabia realmente desse planejamento, quando que o crime ia ser praticado, ele sabia o porquê que o Bahia estava no endereço dele lá, estava sendo abrigado lá na residência, então ele prestou todo o auxílio, participou diretamente, além de prestar o auxílio no dia do crime, ele foi lá com os outros, pegaram o garoto, voltou para casa na tranquilidade. Quando ele soube que o crime tinha sido desvendado, que alguns já tinham sido presos, ele ainda teve a frieza de tirar o Ítalo lá do cerco policial, emprestou um veículo dele para que o Ítalo saísse da região de Teresina. Ok, Sayuri, então nós ouvimos aí as informações ao vivo, diretamente com o delegado Charles Pessoa, aqui na sede do departamento. A gente volta com você nos estúdios do Piauí no Ar e a qualquer momento a gente retorna com mais informações ao vivo. O Antônio Carlos era o último criminoso que faltava ainda a ser preso, envolvido no sequestro do adolescente que ocorreu em junho deste ano no município de Monsenhor Gil. É com você, Sayuri. Olha, Chico Filho, parabéns a você e também ao cinegrafista Reugivan. Vocês estiveram bem no momento da chegada. Posicionamento do nosso cinegrafista mostrou bem o rosto desse homem. Antônio Carlos, gente, ele recebeu R$800 na participação desse crime. Emprestou o carro dele para fuga, emprestou a casa dele para abrigar um criminoso. É o último que faltava dos 8 que participaram diretamente desse sequestro e está preso.
Você viu aqui em primeira mão na tela da TV Antena 10 a chegada desse criminoso à sede do Draco. Olha a imagem de frente do nosso cinegrafista Reugivan Santos. Esse daí, ele participou ativamente do sequestro do adolescente de 14 anos, um crime que aconteceu em junho. Mobilizou todo o Piauí rapidamente. A polícia conseguiu libertar o garoto, prender os envolvidos e agora esse último, o Antônio Carlos, o nome dele. Olha o cara dele. Segundo o delegado, um homem bastante frio.